pode sentar. Amados, mais uma vez estou aqui no púlpito dessa igreja para ser mensageiro de Cristo na sua vida. Eu gostaria de agradecer ao pastor Eldo por estar me dando mais essa oportunidade de falar do imenso amor que o Senhor Jesus Cristo tem tido na minha vida e na vida de muitos irmãos que eu conheço aqui. E Deus tem trabalhado, e a promessa é grande. Deus tem promessa verdadeira na vida de muitos irmãos aqui. E a palavra diz que se a gente buscar Ele verdadeiramente, a gente vai encontrá-lo. Amém? Eu gostaria de pedir aos amados que abrissem sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22. A gente vai ler apenas dois versículos, versículo 1 e 2. Amados, o culto de quarta-feira é nosso culto de libertação. É o culto onde Deus derrama verdadeiramente a unção dele na vida de cada irmão aqui, que vem aqui na igreja do Senhor buscar essa unção do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para vocês: a bênção que você precisa, Jesus tem. Ela pode ser entregue a você nessa noite. Amados, no livro de 1 Samuel, capítulo 22, diz o seguinte: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram dos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com eles uns 400 homens. Amém? Amados, eu confesso para vocês que essa não seria a mensagem dessa noite. A mensagem dessa noite seria outra. Mas essa mensagem Deus colocou no meu coração já faz uns 3 a 4 meses. E sabe onde foi? Foi aqui nessa igreja, aqui nesse altar. Eu estava trabalhando ali no fundo do tanque batismal, estava ali fazendo um serviço de rejunte, e o pastor Miquel chegou por trás e me deu um susto, e falou: irmão, você está indo na caverna de Adulão? Aí eu falei: tu, meu amado. Aí conversamos um pouquinho, ele foi embora, e eu continuei o meu trabalho na caverna de Adulão. Eu ainda não tinha me aprofundado muito nesse assunto, só sabia que Davi, há algum tempo da sua vida, tinha se escondido na caverna de Adulão. Meus amados, procurando saber mais sobre Adulão, eu descobri muitas coisas sobre essa caverna. A primeira coisa que eu descobri é que Adulão quer dizer esconderijo. Adulão é lugar de refúgio. Eu gostaria de dizer uma coisa: você que vem se refugiar hoje à noite aqui na casa do Senhor, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é como a caverna de Adulão. E a palavra nos diz que Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul desejava a sua morte. Saul estava com muita inveja de Davi e desejava matá-lo. Davi preferiu evitar o confronto, e Davi se refugiou na caverna. Assim também somos nós, meus amados. Muitas vezes a vida prepara tanta cilada para a gente, tantas armadilhas, principalmente para os cristãos, os crentes de Jesus, e sem estar preparado, a gente parte para esse tipo de confronto e a derrota é certa. Mas a palavra de Deus nos fala também que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi fez a coisa certa no momento certo. A gente conhece Davi pela história bíblica. Quando ele era ainda jovem, a palavra diz que ele matou um urso e também matou um leão. Quantos dos nossos jovens e adolescentes já mataram um urso? Quantos já mataram o leão? Amados, eu confesso a vocês, se não for pelo poder de Deus, um jovem, um adolescente com a funda não consegue matar um urso e não consegue matar um leão. Sabe por que Davi matou? Porque Davi era escolhido. Davi já tinha uma unção preparada para ele.
Então, vocês jovens e adolescentes, vocês ainda vão enfrentar muitos ursos, muitos leões. Então, esteja preparado, porque senão você pode ser engolido facilmente. Falando mais sobre Davi, a gente ouve tanto falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e verdadeiramente ele era. Após matar urso, matar leão, matar gigante, Davi ficou famoso. E o foco dessa mensagem, dessa noite, eu quero falar sobre um pecado mundano, um pecado de cristão, e um pecado que Satanás colocou na vida do homem, que é o pecado da inveja. Quem aqui já sentiu alguma inveja? Algum irmão já sentiu inveja? Gente, vou falar uma coisa para vocês. O pecado da inveja é um pecado semelhante ao racismo. Muita gente sente, mas não tem coragem de confessar. E a gente escuta o pastor Eldo falar constantemente aqui nesse púlpito que pecado confessado é pecado perdoado. Meu amado, Deus tem uma unção preparada para você, tem uma bênção preparada para você, mas você vive no pecado da inveja, não confessa esse pecado, e você vê todo mundo recebendo a unção, recebendo as dádivas do Senhor, e só você que não recebe. Sabe por quê, meu amado? Porque é um pecado que aparentemente é pequeno, ele vai se agigantando, ele vai crescendo, ele vira um monstro. Foi exatamente isso que aconteceu no coração de Saul. Quando Saul conheceu Davi, Saul até gostou de Davi. O filho de Saul, Jonatas, amou Davi. Davi defendeu o povo de Israel. Davi matou aquele gigante que estava afrontando todo o povo. Meus amados, enquanto Davi era um simples pastor, ninguém tinha inveja dele, era até desprezado. Quando Davi começou a crescer, quando a unção de Deus começou a trabalhar na vida dele, Davi começou a matar gigante, Davi começou a vencer batalhas. Aí apareceu o pecado da inveja no coração de Saul. Mas, meus amados, sabe por que esse pecado se instalou no coração de Saul? Vocês sabem, vocês leem a Bíblia. Porque o Senhor Deus tirou a unção que ele tinha colocado na vida de Saul. Saul era desobediente, era um rei desobediente. Saul não cumpriu o que Deus mandava. E Deus falou para ele: você não será mais o líder de meu povo, vou escolher um outro rei. Davi simplesmente foi escolhido e recebeu sua unção. A gente sabe que o profeta Samuel foi até na casa de Davi lá em Belém e ungiu ele como rei. Na verdade, ele ainda não era um rei de fato, ele só tinha a unção. Mas isso foi suficiente para ele começar a vencer gigantes, vencer batalhas, começar a se destacar. E a palavra de Deus fala o seguinte: que quando Davi passava, a mulherada gritava: Saul matou 1.000, mas Davi matou 10.000. A palavra fala que as mulheres cantavam e dançavam. E isso foi entrando no coração de Saul. A inveja foi crescendo, foi crescendo. Meus amados, eu tenho falado para alguns irmãos aqui da igreja, tenho falado inclusive para o pastor Eldo, que só existe uma maneira de se matar um monstro. Vocês sabem qual é? É enquanto o monstro está pequeno, que depois que o monstro cresce, fica difícil matar esse monstro. Assim foi o pecado na vida de Saul. Saul não conseguiu vencer o pecado da inveja. Amados, isso acontece muito na nossa vida. Muitas vezes a gente tem uma bênção preparada para nós, muitas vezes a bênção está pronta para cair na nossa cabeça, aí de repente a gente escorrega e não confessa esse pecado. Eu conheço muito crente que está vivendo essa situação. Meu amado, eu não sou especialista em inveja não, mas por ter estudado o texto e pesquisado um pouco, eu descobri o seguinte: que o invejoso sofre muito, cristão, não cristão. O invejoso sofre tanto que ele sente dores, ele sente cólica. E o primeiro invejoso que a Bíblia relata foi o próprio Satanás. Sentiu inveja de Deus, queria comandar tudo a seu modo, mas foi derrotado.
O invejoso, ele já nasce derrotado. E Satanás foi o invejoso número 1. A Bíblia fala também de outros invejosos que a gente conhece. Raquel tinha inveja de sua irmã Lia. Os irmãos de José, que há tanta inveja dele, jogaram no poço e venderam. Meus amados, o invejoso Saul não teve uma vida boa. Saul tinha tudo para envelhecer e morrer na velhice naturalmente, mas ele deixou o monstro do pecado da inveja dominar a vida dele de tal forma que no coração dele ele tinha um sentimento: eu preciso matar Davi para continuar vivendo. Ah, meus queridos, tanta gente que eu conheço que passa por isso. A televisão anda cultuando a inveja. Algum tempo atrás tinha um comercial vinculado na mídia que dizia o seguinte: que só existia no mundo 2 tipos de mulheres: a que dava inveja e a que morria de inveja. Meus queridos, minhas amadas, que tipo de mulher não vai querer ser invejada com um apelo desse? Você quer dar inveja ou quer morrer de inveja? Aí a mulherada quer dar inveja, é induzido pela mídia a cair no pecado. Olha, e quanta gente cai nesse pecado, meus amados? Tanta gente cai nesse pecado. Só para confessar para vocês uma experiência própria. Algum tempo atrás, Deus me abençoou. Eu decidi, vou comprar um carro zero. Não quero mais carro usado. Botei na cabeça de comprar um carro zero. Aí peguei minha esposa, me dirigi a uma concessionária aqui de Vitória. Vou até falar o nome dela para vocês. Eu fui na Vitória Wagner. Chegando lá, né? A gente que é negro, humilde, simples, você chega numa concessionária dessa, você é quase invisível. Você pode andar para um lado, para o outro, pode olhar. O segurança fica de olho em você, para ver se você não vai mexer em nada. Mas o pessoal sabe que você não vai comprar. Aí eu estou olhando um carro aqui, outro ali. De repente eu achei um carro que me agradou. Eu até me lembro, pastor, era um Fox vermelho. Me atraiu, o vermelho me atraiu. Por isso que o pessoal fala que negro gosta de vermelho, né? Eu fui atraído pelo vermelho. Comecei a olhar o carro com mais atenção. Aí parei, comecei a olhar. Aí um vendedor se aproximou da gente e falou: aí, você gostou do carro? Eu falei: não, eu gostei muito do carro. Eu estou pensando em comprar. Aí o rapaz perguntou: e qual vai ser a forma de pagamento? Eu falei: à vista. Mudou o tom da conversa. Aí o cara ficou doido. O homem ficou doido, meus amados. Ficou maluco. Não, você vai ter que levar esse carro, que esse carro é isso, esse carro é aquilo, e você vai gostar muito. Eu falei: poxa, mas ainda estou pensativo. Aí ele falou: olha, para você levar esse carro, eu vou te falar uma coisa: você vai matar todos os seus vizinhos de inveja. Meus amados, ele falou a senha. Ele disse a senha que não devia ter falado para mim. Eu falei: ué, o pessoal compra carro zero para dar inveja? Ele é, a maioria é. A maioria gosta de deixar os vizinhos de queixo caído. Você vai ser invejado. Eu falei: mamado, obrigado, tá? Deixa o seu carrinho, não vou comprar não. Fui embora. Comprei um carro usado. Não comprei o carro. Sabe por quê, meu querido? Porque o pecado da inveja, quando ele está lá na vida de uma pessoa, se ele não for confessado, se ele não pedir perdão a Deus e não mudar o seu caráter, na verdade quem vai transformar o caráter dele é Jesus Cristo, porque o invejoso por si próprio, o pecador por si próprio, não consegue se livrar desse vício. A inveja, como a mentira, ela vira um vício na vida da pessoa. E o final da história de Saul é o que diz aqui na Bíblia: o salário do pecado é a morte. A gente que lê a Bíblia conhece a história de Davi. Davi se escondeu em Adulão porque estava sendo perseguido por Saul. Ali você vê de um lado um invejoso, do outro lado um invejado. Davi se escondeu em Adulão, ele e mais 400 homens. Era tudo gente problemática, era gente desgostoso, gente aborrecido, tudo gente de má fama. Ali em Adulão, naquele refúgio, naquele lugar seguro,
Deus falou com Davi. Em Adulão houve transformação. Aqueles 400 renegados, pode-se dizer, se tornaram mais tarde os valentes de Davi. E Davi saiu ali daquela caverna reforçado. O profeta Gade chegou para Davi e falou: saia desse lugar forte, e eu vou te levar você para um lugar amplo. Você vai para um lugar grande. Davi saiu de Adulão e conquistou Judá. É isso que Deus quer fazer com você, meu amado. Você vem para Adulão, confessa seus pecados, Deus restaura a sua vida, restaura a sua unção e vai fazer de você uma nova criatura, vai fazer de você uma pessoa grande e vai derrubar por terra todo o pecado da inveja que Satanás tem colocado na sua vida, porque a inveja nasceu no coração de Satanás. Foi uma semente que ele plantou. Você nunca vai ver ninguém passando na rua e sentir inveja de um mendigo. Sabe por quê? Porque ele já está caído. Mas agora, quando Deus começa a te levar, como fez com Davi, quando Deus começa a levar você para um lugar amplo, começa a mostrar para você grandes coisas que Ele tem na sua vida, aí você precisa tomar cuidado. Você precisa se revestir da armadura do Espírito, senão você vai ser abatido durante o seu voo. Você vai taxiar no aeroporto, mas não vai conseguir decolar, porque o invejoso vai lançar as setas contra a sua vida, Satanás vai lançar a seta contra o seu sucesso, e você não vai decolar, e não vai nem ficar sabendo por que você foi abatido. Isso acontece com muito crente, meus amados. Aqui nessa igreja eu já vi isso acontecer. Irmão Luiz chegou aqui no culto de quarta-feira, Deus usou o profeta e falou para ele que ele seria abençoado amplamente, ricamente, ele iria se tornar um grande empresário. O irmão foi abatido durante o voo, não sabe nem que tipo de míssil que atingiu ele. Amém, irmão? Então, a gente precisa ficar o quê? A gente precisa ficar atento, a gente precisa começar a retirar as coisas pequenas na vida da gente. Um tempo atrás, uma amada disse aqui no altar que a gente não tropeça numa pedra do tamanho do mestre Álvaro, a gente tropeça em britas pequenas, em pedras pequenas. Mas a palavra de Deus tem mais para a gente nessa noite. A palavra de Deus tem restauração. Meus amados, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: pesquisando ainda sobre a caverna de Adulão, Adulão ainda existe, tá, gente? Não pensa que Adulão sumiu não, tá? Adulão ainda existe. E muita gente sai daqui, pastor Helder, vai para Jerusalém para tentar identificar qual a caverna de Adulão que Davi entrou para receber a unção de Davi. Meus amados, eu quero dizer para vocês nessa noite que a unção de Davi é a mesma unção dos crentes, é a mesma unção dos cristãos. Você pode ir para Israel, entrar na caverna de Adulão e não vai acontecer nada com você. Sabe por quê? Que aquela unção era de Davi. A sua unção Deus quer te dar aqui nessa noite. Agora você vai me perguntar: irmão Luiz, por que eu não tenho recebido a minha unção? O presbítero Casé já falou. O tempo é de Deus. Esse tempo que eu estou vivendo, a gente chama de crono, é cronológico. O tempo de Deus é diferente, é outro tempo. Você precisa ter paciência para esperar, porque Deus quer transformar a sua história. Meus amados, quem me vê aqui hoje, bonito e arrumado, né, pastor? Alinhado, não sabe que história, qual é a minha história. Eu nem devia estar aqui nesse altar. Eu só estou aqui pela misericórdia do Senhor Jesus, porque transformou a minha vida, me tirou de um lugar apertado, de um lugar pequeno e me levou para um lugar grande. Ele quer fazer isso na sua vida. A gente não tem que ficar com pensamento pequeno, meus amados. Você tem que pensar grande. Você tem que pensar que o Senhor vai levar você para lugares altos. Mas, irmão Luiz, eu estudo em escola pública, não tem importância. Eu também estudei em escola pública. Meus amados, quando não tinha cota, a gente nem pensava em passar pela UFES. Meus amados, passei pela escola pública e o Senhor me colocou lá dentro da UFES.
Meus amados, eu era sem teto, o Senhor me deu casa, ainda me deu duas. Eu andava de transporte de ônibus, o Senhor me deu um carro, e não é popular. Você tem que pensar grande, que Deus quer agir grandemente na sua vida. Agora, você tem que falar a senha. Qual é a senha para ser abençoado, presbítero Luiz? Eu vou ter que entrar em adulão também? Não, a senha não é adulão. A palavra da noite é arrependimento. É arrependimento. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo se baseia em duas palavras: no amor e no arrependimento. O ladrão que estava crucificado com Jesus foi para o céu naquele mesmo dia. Por quê? Primeiro, confessou o pecado. Segundo, se arrependeu. Teve mais tempo para ele fazer alguma coisa, para ele pregar? Não teve, meus amados. A palavra da noite é arrependimento. Se o homem confessar os pecados deles ao Senhor, verdadeiramente, pecado confessado da boca para fora, não emplaca, a unção não cai sobre você. Agora, quando você confessa seus pecados verdadeiramente, a unção começa a cair. Eu já dei um testemunho aqui na campanha de quarta-feira, essa campanha que a gente está fazendo aí. No primeiro dia da campanha, chegou um rapaz aqui chorando, muito problemático. Chegou aqui, emburacou na caverna de Adulão, ficou sentado chorando. Abordei o jovem, conversei com ele, ele me contou da problemática que ele estava vivendo. Ele tinha exatamente as características que o Senhor Jesus Cristo estava precisando. Estava quebrantado, estava arrependido e queria mudar de vida. Meus amados, eu coloquei o nome dele na minha campanha, tá? Ele estava desempregado. No sétimo dia da campanha, ele entrou por essa porta e falou: presbítero Luiz, eu estou empregado, fui chamado, fiz entrevista, estou contratado, carteira assinada, minha vida está sendo transformada, a minha casa já está em ordem. Meus amados, se você estiver com a senha correta, Deus vai operar na sua vida e você vai se surpreender, porque aqui na Getsemane o nosso lema é: Deus vai te surpreender. Mas hoje nessa noite, eu quero estender para vocês também parte dessa unção. Essa unção que Davi recebeu, essa unção que eu recebi, tenho recebido até hoje, essa unção que vários irmãos dessa igreja têm recebido. Sabe por quê, meus amados? É que a palavra diz que a mão do Senhor Jesus não está encolhida que não possa estender até você. Tem muita gente que acha que está lá no fundo do poço, presbítero Cazé, acha que a misericórdia de Deus não vai alcançar ele. Meus amados, eu quero falar para vocês nessa noite: ninguém está tão alto nem tão baixo que não possa ser alcançado pela misericórdia de Deus. Eu falo isso como testemunho próprio. Deus quer resolver os seus problemas. Você não é professor de matemática para tentar resolver seus problemas. Quem vai resolver seus problemas é o Espírito Santo do Senhor. É Ele que vai abrir as portas que estão fechadas. Tem porta que você não consegue abrir, mesmo você sendo rico, sendo milionário, mesmo você tendo amigos médicos, advogados, tem porta que eles não conseguem abrir. Meus amados, no texto de hoje, a gente viu que Saul estava perseguindo Davi. Sabe onde Davi foi parar? Davi foi exaltado. Olha só o final da história. O invejoso, que era Saul, atirou sobre a sua espada e suicidou. O invejado, que era Davi, saiu da caverna e virou o herói que nós conhecemos hoje. Jesus veio da raiz de Davi. Isso serve de lição para a gente. Sabe por quê? O Senhor Jesus Cristo, Ele quer trabalhar nos detalhes. Ele quer pegar o pequeno e transformar ele em gigante. Ele pega um gigante e transforma num anão. É isso que Deus faz. Deus permite que você vá até no deserto para ser provado.
mas chega no deserto, Ele começa a te suprir. A Bíblia também fala que teve outro profeta que se escondeu na caverna. Quando a gente sente medo, não é bom confrontar não, porque o medo é um mau conselheiro. Quando a gente tem medo, a gente tem que buscar força no Senhor. A palavra nos fala que o profeta Elias, quando começou a ser perseguido por Jezabel, querendo cortar sua cabeça, ele se refugiou aonde? Numa caverna. E lá na caverna, o que aconteceu, meus amados? Teve vento forte, teve trovão, teve relâmpago, teve barulho. E sabe como Deus falou com Elias? Falou com ele numa brisa suave. Meus amados, tem alguém aqui que já entrou na caverna? Alguém já entrou na caverna? Algumas pessoas já entraram na caverna. Eu já entrei numa caverna. Na verdade, eu já entrei em duas. A mais profunda tinha 70 metros de profundidade. Meus amados, no silêncio de uma caverna, na escuridão da caverna, você consegue ouvir muita coisa. A acústica da caverna é boa. Ali é muito fácil você ouvir a voz de Deus. Ali é muito fácil você ouvir a voz de Deus. Elias correu para a caverna, Deus falou com ele, deu força para ele. Davi se refugiou na caverna, Deus falou com ele, não só com ele, mas com 400 homens. Meus amados, Deus pode falar com você também nessa noite. Só precisa de atitude. Algum tempo atrás, às vezes eu tenho me comportado como Samuel. Eu tenho ficado muito tempo aqui no templo, né, pastor Elson? Eu tenho passado muito tempo aqui no templo como Samuel e tenho aprendido muito com isso. E algum tempo atrás eu ouvi uma conversa aqui no templo que um irmão que presta serviço por aí me falou o seguinte: presbítero Luiz, eu estou tão decepcionado com crente, eu não quero mais prestar serviço para crente não. É tanto calote que eu levo, é tanto cheque sem fundo, é tanto desgosto e aborrecimento, que eu não estou querendo trabalhar com crente mais não. Eu falei, é mesmo, meu amado? Eu falei, mas não era para ser assim não. Era para a gente ser diferente. Era para o cristão ser diferente. O que mais me surpreendeu, sabe o que como terminou a conversa? Foi o seguinte: ele, olha, eu estou trabalhando para os macumbeiros aí, mas como eles estão me tratando bem, como eles estão pagando direitinho, eu estou até gostando de trabalhar com eles. Meus amados, a gente pode reescrever essa história. A gente não tem que escrever uma história triste. Aqueles que não conhecem a palavra pode até cometer um erro, mas a gente que já conhece, a gente tem que escrever uma história diferente. Nós cristãos, nós temos que ser vistos como representante de Cristo. Olha o nome, cristão. Como eu vou conseguir olhar para o irmão sabendo que ele está devendo todo mundo na praça e ver a imagem de Cristo nele? Como eu vou olhar para o pastor sabendo que ele está dando calote em várias pessoas? Você não consegue ver Cristo nele. E no testemunho desse irmão que me falou que os crentes estão decepcionando tanto ele não tem mais sentido prazer. A gente tem que fazer com que o próximo sinta prazer na nossa vida. Pedro disse, olhe para mim. Quando aquele aleijado pediu ajuda para ele, Pedro pediu, olhe para mim. Se você olhar para mim, o que você vai ver? Você vai ver um cristão? Você vai ver um caloteiro? Você vai ver um adúltero? Você vai ver um marginal? Não, você tem que olhar para mim. Você tem que falar, olha, ali está um vencedor, ali está um homem de Deus, ali está um servo do Senhor. Eu vou ter com ele. Meus amados, a gente não precisa escrever a história de Davi. A Bíblia diz que mais de 400 homens desgostosos, malfeitores, homens de má fama, se juntou a Davi. Mas você tem que escrever a sua história. Aleluia. Você não precisa escrever a história de Davi, até porque você não vai conseguir, porque cada ser é um ser único. Deus conhece cada célula do seu corpo. Então, se você não escreveu uma história bonita daqui, vamos aproveitar essa mensagem de hoje para mudar a história da sua vida.
Porque Deus quer pegar você, tirar você desse lugar pequeno que você se encontra e levar você para um lugar alto. Porque Ele fez isso no passado, Ele faz isso hoje. Eu sou testemunho disso. Eu sou testemunho disso. Porque Deus tem trabalhado na vida de cada um. Principalmente para os jovens e adolescentes, fique ligado do que o Espírito Santo quer falar para vocês. Porque o Senhor Deus, Ele tem um prazer enorme em pegar o pequeno e transformar ele num grande. É isso que Ele faz. Mas se você não cumprir, se você não for fiel e não cumprir as determinações que Deus dá na sua vida, Ele tira a unção da sua vida. Porque Saul foi ungido líder por Deus. Saul foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. No final da história de Saul, sabe o que acontece? Deus tira a unção da vida dele e permite que até espíritos imundos passem a perturbá-lo. Saul passou a ser um homem perturbado. Sabe por quê? Deus tirou a unção da vida dele. A vida dele virou um terror. Tanto é que se atirou sobre a própria espada. E quem comete suicídio entra no céu, meus amados? Não vou conhecer Saul. Não vou conhecer Saul. Porque ele se matou. A gente pode mudar a história da nossa vida. A gente pode fazer diferente. Nós podemos ser cristãos diferentes. E o que o Senhor fez no passado, Ele quer fazer também nessa noite. Quantos aqui querem transformar a sua vida nessa noite? Aleluia! Foi isso que Deus fez. Pegou um exército de derrotado e transformou em valente. Gente, não era um nem dois não, eram 400 homens de má fama. Era gente ruim. Foram transformados naquela caverna. Aí Deus quer fazer isso nessa noite na sua vida. Deus quer transformar a sua vida, quer reescrever a sua história, quer tirar você de um lugar apertado, de uma caverna apertada, levar você para um lugar amplo e fazer de você um vencedor. Porque isso é a especialidade dele. Isso é o que ele faz de melhor. É pegar um derrotado e fazer dele um vencedor. É pegar um pastor de ovelha e fazer dele um guerreiro. É fazer dele um matador de gigante. Deus quer fazer de você um matador de gigante. Gente, a minha mensagem está chegando ao fim, mas eu gostaria de estender a unção que Deus derramou sobre a minha vida, sobre a sua vida. Eu quero fazer isso nessa noite. Tem alguém aqui na igreja que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador?